Olá, eu sou o Emerson Ramos, seminarista e pastor da Igreja Presbiteriana de Congonhas, em Minas Gerais, e hoje nós vamos dar continuidade às lições que foram preparadas para a classe Nova Vida, essa classe que prepara os novos membros para serem recebidos em nossa congregação, ensinando-os aquilo que é o fundamento da fé reformada, como também aquelas doutrinas que são inegociáveis para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, não ensinando-os a ser crente, mas ensinando-os ou mostrando-lhes no que é que eles estão entrando, e então eles possam, a partir disso, fazer uma decisão se essa verdadeiramente é a igreja da qual eles querem tornar-se membros, enquanto o Senhor lhes der vida. Bom, hoje na nossa lição nós trataremos sobre a Igreja de Cristo. Nós vamos falar da sua natureza, das suas marcas, nós vamos falar da sua pureza, da unidade e dos propósitos do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. E para os irmãos matriculados nessa classe, os versículos a serem memorizados são aqueles que estão lá em Efésios capítulo 4, os versículos 15 e 16, tá bom? Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16. Bom, nós podemos iniciar essa lição dizendo que nós somos a igreja, certo? Amém? Mas a pergunta é, nós sabemos o que é a igreja do Senhor Jesus Cristo? Nós sabemos quais são as suas marcas, o que diferencia uma verdadeira igreja do Senhor Jesus de uma que não é uma igreja biblicamente falando? Quais são os alvos do Senhor Jesus para a sua igreja? Quais são os propósitos pelos quais a igreja existe? Hoje, em nosso curso, nós iremos tratar de responder todas essas perguntas. E para isso, nós vamos começar trabalhando uma definição do que é a Igreja de Cristo. Amém? Bom, a primeira parte da nossa lição de hoje, nós vamos tratar sobre a natureza da igreja. O que ela é, na sua essência. Para isso, nós vamos pedir ajuda à nossa Confissão de Fé de Westminster, lá no seu capítulo 25, nos parágrafos 1 e 2, nós lemos o seguinte: a Igreja Católica e Universal, aqui são sinônimos, tá bom? Católica e universal, ou seja, que abrange toda a humanidade, pessoas de todas as línguas, nações, povos e épocas, que é invisível, consiste do número total dos eleitos que já foram, dos que são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sob Cristo, seu cabeça. E que a igreja visível também é católica e universal sob o Evangelho. Consiste de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. Ela é o reino do Senhor Jesus, a casa de Deus, fora da qual não há a possibilidade ordinária de salvação. Bom, essa definição dada pela Assembleia de Westminster, ela contempla então o aspecto invisível e o aspecto visível da igreja. Ela fala da sua universalidade, ela aponta para algumas analogias que nos ajudam a compreender a natureza da igreja e nos ensina que a igreja de Cristo na terra é o seu reino, é o reino dos céus que existe sobre a face da terra. E também ela nos mostra que fora desta igreja é impossível que haja qualquer esperança de salvação. Tudo o que foi dito acima, meus irmãos, nós podemos resumir da seguinte forma, definindo a igreja como sendo o seguinte: a igreja é a comunidade invisível de todos os crentes em Jesus Cristo, e que em todas as épocas e em todas as nações se manifesta de forma visível sobre a face da terra. Então, o que é a igreja? A igreja, ela no seu aspecto universal, no seu aspecto inteiro, a igreja completa, é essa igreja invisível que somente Deus conhece, composta por todos aqueles que Ele escolheu para a salvação antes dos tempos eternos e que em todas as épocas e que em todas as nações se manifesta de forma visível sobre a face da terra.
Com essa definição, nós estamos dizendo que a igreja, ela se constitui de todos os santos do Novo, mas também do Antigo Testamento, pessoas aquelas por quem Cristo morreu para as redimir, para as comprar para si. E isso fica muito claro nas palavras do apóstolo Paulo, lá em Efésios, quando, falando aos maridos, ele se refere do amor de Cristo pela igreja, do que é a igreja de Cristo. Em Efésios 5, 25, na parte B, ele diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A palavra grega usada ali para igreja, ela se aplica nas Escrituras a todos aqueles a quem Deus escolheu em Jesus Cristo antes da fundação do mundo para fazer deles santos e irrepreensíveis perante Ele, os quais Ele também predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio do Senhor Jesus Cristo, conforme a gente vê lá em Efésios capítulo 1. À vista disso, meus irmãos, a igreja, então, são todos os salvos, são todos os eleitos de Deus do Antigo e Novo Testamento, que, em nome de Cristo Jesus, se reúnem para a adoração a Deus. No Antigo Testamento, eles se reuniam em nome de Deus, mas ali então já havia uma pré-anunciação do Cordeiro de Deus que viria quando eles se reuniam para poder fazer os seus cultos e adorações, oferecendo os sacrifícios exigidos do Antigo Testamento. Aquele povo do Antigo Testamento também é igreja, porque Cristo, quando chegou à plenitude dos tempos, ou seja, quando chegou o tempo determinado por Deus, veio e morreu para resgatá-los também. Então, a igreja são todas as pessoas que em todas as épocas se constituem daqueles eleitos por Deus desde os tempos eternos para poder se reunirem em torno da fé no seu nome. Mas talvez alguém pergunte assim: é possível provar biblicamente que o povo de Deus no Antigo Testamento já era considerado igreja? Bom, o Novo, em resposta a isso, é necessário dizer que o Novo Testamento nos apresenta várias indicações de que Deus já via o seu povo no Antigo Testamento como igreja. E o que era igreja, então? A ideia da igreja, diante dos olhos de Deus, era o povo se reunindo para prestar-lhe adoração e culto. A gente vê isso, por exemplo, quando a gente lê Deuteronômio 4:10, onde Deus ordenou a Moisés o seguinte: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias na terra que viver, e as ensinarás teus filhos. A Septuaginta, que é a tradução da Bíblia do Pentateuco, do hebraico para o grego, ela traduziu a palavra reúne, que é esse mandamento que Deus deu a Moisés, usando o termo grego eclesias, que significa convocar uma assembleia. E esse verbo eclesias é uma variação do substantivo eclesia, que é a palavra grega usada no Novo Testamento para definir a igreja. Quando a gente olha para o Novo Testamento, Estevão, em seu discurso, pouco antes de ser apedrejado, ele diz aos judeus que, lá em Atos 7:38, que Moisés esteve na congregação, eclesia, no deserto junto com o povo. Portanto, a gente olhando para esses textos percebe que Deus sempre chamou o seu povo para se reunir para adorá-lo. E isso Deus considerava a igreja e considera a igreja. Nós devemos entender então que a igreja ela é constituída de todo o povo de Deus, de todas as épocas, do Novo e do Antigo Testamento e de todo o tempo que ainda existirá até que o Senhor Jesus Cristo venha. É composta de todos os crentes no Senhor Deus, trino e eterno. Então nós vimos aqui que a igreja na sua natureza ela é invisível e se manifesta de uma forma visível através da história. Agora vamos falar um pouquinho a respeito dessas duas características da igreja, de ser invisível e visível ao mesmo tempo. Não são duas igrejas, é uma só igreja. A igreja invisível que se manifesta no tempo e no espaço de forma visível.
Essa igreja, formada de todos os eleitos de Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento, em sua realidade espiritual, então ela é invisível. E essa igreja invisível, somente Deus a conhece. Isso acontece porque nós não podemos ler o coração das pessoas. No máximo, o que nós conseguimos fazer é ver as evidências externas de mudanças espirituais, mas as coisas internas que vão no coração das pessoas, somente Deus as vê. Por isso é que Paulo vai falar lá em 2 Timóteo 2,9 que o Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus sabe quem são seus eleitos, nós não. Então a igreja, no seu aspecto invisível, somente Deus a conhece. Deste modo, meus irmãos, em nossas igrejas, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, somente Deus, verdadeiramente e sem nenhuma margem de erro, sabe quem são os seus eleitos, quem são os crentes em Cristo Jesus. Dessa forma, a gente pode dizer então que essa igreja invisível, ela é a igreja como Deus a vê. Isso é importante porque, em última análise, ninguém pode usurpar para si o direito de se declarar a verdadeira e única igreja de Deus sobre a face da terra. Visto que a igreja verdadeira e única, ela tem um aspecto espiritual e por isso é invisível, somente Deus a conhece. Somente Deus sabe quem é realmente a igreja que lhe pertence, comprada por Cristo Jesus. Então, visto que nós não podemos julgar quem são os eternos membros da igreja invisível, nessa lição, o que nós vamos tratar, então, são os aspectos da manifestação da igreja visível de Cristo na terra. Essa igreja invisível, ela também se manifesta de forma visível. Está ficando até meio confuso já, né? Invisível, visível. Mas isso é importante repetir para que fique claro isso. A igreja, na sua natureza, tem esses dois aspectos, invisível e visível. Não são duas igrejas, é uma igreja eterna e invisível que se manifesta no tempo e na história e no espaço de forma visível, por meio da reunião do povo que crê em Deus para adorá-lo. E por meio desse ajuntamento de crentes em torno da fé, é que nós conhecemos a igreja. A igreja que se ajunta em torno da fé ao Pai, assistidos pela intercessão de Cristo e ajudados pelo poder do Espírito Santo. E essa igreja visível, meus irmãos, ela inclui quem? Ela inclui todas as pessoas que professam fé no Senhor Jesus e dão evidências dessa fé na sua própria vida. Então, dessa forma, nós poderíamos dizer que a igreja visível é a igreja com todos os cristãos, ou é a igreja como os cristãos conseguem vê-la, como o mundo pode vê-la. Agora, isso não significa que não haja incrédulos no seio da igreja visível. Pelo contrário, enquanto existir esse mundo, sempre haverá descrentes no meio da reunião dos crentes genuínos. E sobre isso, foi o próprio Senhor Jesus Cristo que advertiu seus discípulos, quando ele disse: acautelai-vos dos falsos mestres, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. O apóstolo Paulo também disse algo semelhante aos presbíteros da igreja de Éfesos, dizendo o seguinte: dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles, como está escrito em Atos 20, 30. E em outro lugar, mas por outro lado, apesar de saber que haveriam esses falsos crentes e falsos mestres, Paulo também estava convicto de que o Senhor conhece aqueles que lhes pertencem. Por isso ele escreveu estas palavras ao seu discípulo Timóteo, lá na segunda carta, em 2,9. Saber que há descrentes no meio da igreja visível pode trazer uma grande dificuldade para nós. Por quê? Porque nós podemos nos tornar demasiadamente desconfiados da salvação de todas as pessoas. Mas nesse caso, o antídoto, usando aqui as palavras de Calvino, é nós fazermos sempre um juízo de afeição. O que isso significa? Que nós devemos reconhecer como crentes e membros da igreja
todas as pessoas que pela profissão, ou pela confissão de fé e pelo exemplo de vida e pela participação nos sacramentos que conosco professam a fé ou a mesma fé em Cristo. Ou seja, tais pessoas nós as devemos reconhecê-las como crentes em Cristo, até que, ou a menos que, o seu exemplo de vida prove o contrário do que dizem as suas palavras. Mas, ainda falando a respeito dessa essência da natureza da igreja, nós vamos perceber que o Novo Testamento, para melhor nos ajudar a compreender a sua natureza, vai nos apresentar algumas metáforas sobre o que é a igreja. E no nosso estudo, nós não vamos tratar todas essas metáforas, mas nós vamos tratar aqui apenas de 4 destas metáforas. Uma delas aponta para a igreja como uma família. E essa visão familiar, era essa visão familiar que o apóstolo Paulo tinha em mente quando ele escreveu a Timóteo dizendo: ao homem idoso, exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Já em 2 Coríntios 6:1, Paulo apresenta a Deus como se fosse o nosso Pai, e todos os fiéis como filhos e filhas de Deus. E ali está escrito: serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Meus irmãos, desse modo, vendo essa analogia da família, nós vamos perceber então que na família de Deus, todos nós somos igualmente irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Uma outra imagem familiar ainda que nos é apresentada por Paulo a respeito da igreja é a ideia de que a igreja é a noiva de Cristo. Em Efésios 5:32 ele diz o seguinte, falando a respeito desse relacionamento entre o marido e a esposa, ele se refere a Cristo e à igreja. Já em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, ele diz que de forma zelosa, ele estava trabalhando para preparar os crentes em Corinto para os apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Meus irmãos, essa imagem familiar é edificada, então, sobre um fundamento. E que fundamento é esse? Uma aliança pactual. A aliança pactual do matrimônio entre Cristo e a sua igreja. Essa aliança pactual que existe entre o pai e os seus filhos. Agora, uma outra metáfora usada nas Escrituras para se referir à igreja, a compara aos ramos de uma videira. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que nos apresentou essa ilustração dizendo: eu sou a videira, vós os ramos. Com isso ele estava indicando então que o reino de Deus, ou que no reino de Deus, o crente está unido a Cristo. E por ele é que o crente vive. É impossível ser um cristão e não estar unido ao Senhor Jesus Cristo. E isso também nos mostra que neste reino, aqueles que estão unidos ao Senhor Jesus Cristo, que são ramos desta cepa, que é o próprio Filho de Deus, não pode ser de modo nenhum nem inútil e nem infrutífero nesse reino. Uma videira, os ramos da videira enxertados em Cristo, são todos eles frutíferos. Uma última metáfora que nós veremos é da igreja como corpo. Em Efésios 4, dos versículos, inclusive é o versículo que vocês precisam memorizar, capítulo 4, versículos 15 a 16, diz o seguinte: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si em amor. Meus queridos, esse texto ele fala que a igreja visível, à semelhança de um corpo saudável, vive unido e cada parte contribui para o desenvolvimento de todo o corpo. Preste atenção nisso. Uma pessoa que acha que pode viver a sua fé fora da igreja local, ela na verdade nunca entendeu o que é ser a igreja de Cristo. Como é que alguém que despreza a comunhão de corpo pode amar os outros membros deste corpo de Cristo?
Como alguém que, vivendo uma fé privatizada, pode cooperar para a edificação do corpo de Cristo? Pensem comigo, pode por acaso um membro amputado fazer parte de um corpo? É claro que não. Então, meus irmãos, um membro amputado não faz parte do corpo, assim como um crente que privatiza sua fé não faz parte da igreja de Cristo Jesus. Ele não está ligado ao Senhor, que é o cabeça dessa igreja. E por que essas analogias são importantes para nós? Porque entender a igreja por meio dessas metáforas deveria nos ajudar em nosso próprio relacionamento com a igreja local. Ao olharmos para a igreja, então, como uma família, isso deveria aumentar o nosso amor mútuo e desejo por comunhão. Ver a igreja como a noiva do Senhor Jesus deveria nos encorajar a buscar maior pureza e fidelidade para com Cristo. O que também deveria nos estimular a lutar por maior intimidade, amor e submissão ao Senhor Jesus. A imagem da igreja como uma videira deve nos levar a orar até descobrirmos quais são os dons que o Senhor nos concedeu para que nós os possamos colocar a serviço da igreja para a edificação do corpo de Cristo. Então, analisar essas imagens e essas metáforas que a Bíblia nos apresenta em relação à igreja devem ser um exercício espiritual muito abençoador para a nossa vida, porque ela nos edifica a fé e nos aumenta a compreensão a respeito do que é a igreja de Cristo. Bom, então nós já definimos a igreja, dizemos que ela então é essa comunidade invisível de todos os crentes em Deus, de todos os tempos e épocas que se manifesta de forma visível. Nós também falamos que as Escrituras nos apontam algumas metáforas para nos ajudar a entender a natureza da igreja. Agora, nessa segunda parte da nossa lição, nós vamos aprender a respeito das marcas de uma verdadeira igreja de Cristo. Quando nós falamos de marcas, eu me refiro às características que separam verdadeiras de falsas igrejas. Todos os grupos que se declaram igreja de Cristo são de fato igreja? Será que existe algum grupo que se afastou tanto das características bíblicas que já não possa mais ser chamado de igreja? O que é necessário então, meus irmãos, para que uma igreja seja declarada verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo? Seja declarada verdadeira embaixada do reino de Deus sobre a face da terra. Por exemplo, a igreja católica, gigantesca como é uma igreja verdadeira ou não? E para responder a essas perguntas, ao longo da história, os teólogos então trabalharam para definir quais eram as marcas que distinguem uma verdadeira de uma falsa igreja. A igreja genuína, original, de uma imitação. Certamente, meus irmãos, as Escrituras falam de falsas igrejas, sim. Nem todo grupo que se reúne nem toda organização que se declara igreja é igreja. E um claro exemplo disso nos foi dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, de que falando de uma assembleia religiosa que se considerava igreja, mas na verdade não era outra coisa senão sinagoga de Satanás. E isso nós vamos ver quando o Senhor Jesus fala através do apóstolo João, lá no livro de Apocalipse. Mas então, o que é que distingue uma verdadeira igreja de uma falsa? Foram os reformadores os primeiros a começarem a desenvolver uma doutrina sobre a igreja. Lutero e Calvino foram os primeiros a escrever a respeito disso. Na Confissão de Augsburg, de 1530, que foi escrita por Philippe Melanchthon, que era o braço direito de Lutero, ele definiu a igreja como a congregação de todos os crentes, entre os quais o evangelho é pregado puramente e os sacramentos são ministrados de acordo com o evangelho. Já Calvino, por sua vez, ele disse o seguinte: pois, onde quer que vermos a palavra de Deus ser sinceramente pregada e ouvida, os sacramentos são administrados segundo a instituição de Cristo, de modo nenhum se há de contestar. Aí está uma igreja de Deus. Cerca de um século depois, a Confissão de Fé de Westminster
usando palavras um pouco mais robustas, ela concorda então com os reformadores, dizendo o seguinte: para esta igreja universal e visível, Cristo deu o ministério, os oráculos, ou seja, a sua palavra, o evangelho, as ordenanças de Deus, que são os sacramentos, a ceia e o batismo, para a congregação e aperfeiçoamento dos santos nesta vida. Aqui, meus irmãos, nós vamos perceber então que, ainda que haja algumas pequenas diferenças nessas declarações, todos concordam que as marcas distintivas de uma igreja verdadeira são duas, pelo menos. A primeira é a pura, correta e fiel pregação da palavra, fiel pregação do Evangelho de Cristo. Se o Evangelho tem sido falsamente pregado, então certamente não há nesse lugar uma igreja verdadeira. Por exemplo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que são os Mórmons, ela não apresenta qualquer doutrina bíblica a respeito da salvação, ou sobre a pessoa e a obra de Deus, ou sobre a obra do Senhor Jesus Cristo para resgatar a nossa alma da condenação. A semelhança dessas, as testemunhas de Jeová ensinam que a salvação se conquista pelas obras, que Cristo é uma criatura e não o Deus Criador. A Igreja Católica, por exemplo, ensina a salvação também pelas obras, que os sacramentos são um meio de salvação e o que acontece é que Cristo não é um mediador suficiente entre Deus e os homens. Da mesma forma, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Mundial e Internacional do Poder de Deus e todas essas outras igrejas que proclamam esse evangelho da prosperidade como se fosse o evangelho de Deus, e também a Igreja Maranata com as suas doutrinas de revelação, infabilidade pastoral, bibliomancia, todas estas igrejas devem ser incluídas no rol de falsas igrejas. E, meus irmãos, prestem atenção nessa advertência pastoral. Quem crer nas doutrinas ensinadas por estas denominações, por estas organizações que não são Igreja de Cristo, simplesmente não será salvo. Por quê? Porque não creem conforme a verdade do Evangelho. Se a primeira marca, então, é a fiel pregação da palavra, a segunda marca de uma igreja genuína é a correta administração dos sacramentos, que são o batismo e a ceia do Senhor. Meus queridos, é bem possível que essa marca tenha sido incluída por causa da igreja romana, que ensina que a graça salvadora vem por meio dos sacramentos. Por exemplo, eles ensinam que o batismo é sinônimo de regeneração. Quando a criança é batizada, ela é regenerada. Nesse caso, é o batismo e não o Espírito Santo que causa o novo nascimento e a regeneração do homem. Porém, quando a gente olha para as Escrituras, elas nos ensinam claramente que o sacramento não regenera ninguém e nem salva as pessoas que o recebem. Pelo contrário, o que nós aprendemos das Escrituras é que receber o batismo e participar da Santa Ceia é uma declaração de que a pessoa que os recebe pela fé na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo já foi regenerada e salva. A regeneração e a salvação precedem essas coisas. Não são essas coisas que determinam a regeneração e a salvação. Isso significa que se nenhuma congregação onde a palavra for fielmente pregada, mas não haja a fiel, a correta ministração dos sacramentos, então esse povo reunido não é igreja do Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, se os sacramentos são corretamente ministrados, mas não há uma fiel pregação, essa congregação também não deve ser reconhecida como igreja do Senhor Jesus. Portanto, as duas marcas distintivas de uma verdadeira igreja são a fiel exposição da palavra de Deus e a correta ministração dos sacramentos do Senhor Jesus. Essas são as duas marcas que não podem faltar de modo nenhum na verdadeira igreja do Senhor. Então nós já vimos a natureza da igreja, nós vimos que ela é uma igreja invisível, que se manifesta através dos tempos de uma forma visível, através da reunião do povo em torno da fé
no nome de Deus para adorá-lo. Nós também vimos a respeito de algumas metáforas que nos ajudam a entender a natureza da igreja. E nós acabamos de ver, então, duas das marcas que definem a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Agora, nessa terceira parte da nossa lição, nós iremos ver os dois alvos para a igreja do Senhor Jesus: pureza e unidade. A respeito da pureza, nós vamos ver que, segundo o Novo Testamento, um dos alvos que Cristo tem para a sua igreja é que ela seja pura. Por isso é que ele veio da mais alta glória, conforme nos ensina Paulo lá em Efésios 5, dizendo o seguinte: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Meus irmãos, mas apesar de Cristo ter vindo dos céus, então, para poder separar para ti um povo puro, nós vamos ver um povo separado do pecado, nós vamos ver nas páginas das Escrituras que, mesmo nos dias apostólicos, existiam igrejas que eram mais e menos puras. Isso fica muito claro, por exemplo, quando nós lemos os escritos de Paulo aos Filipenses e também a primeira carta aos Colossenses. E ali nós vamos ver a felicidade estampada nas palavras do apóstolo Paulo com essas igrejas. E a gente vai perceber uma relativa ausência de problemas morais e doutrinários. Por outro lado, nos escritos de Paulo, as igrejas a igreja dos Coríntios e a igreja dos Gálatas, nós vamos perceber ali grandes problemas, tanto doutrinários como também morais. Mas como então que nós podemos definir a pureza da igreja? Nós sabemos que devemos ser puros, mas como saber exatamente o que a Bíblia entende por pureza na igreja? Wayne Grudem, ele vai nos prestar grande auxílio nessa definição, dizendo o seguinte, que a pureza ela se constitui de duas coisas basicamente. Ele fala assim: a pureza na igreja é o nível de ausência de doutrina e de conduta errôneas, e o nível de conformidade com a vontade revelada de Deus para a sua igreja. Então, o que é pureza? Como é que uma igreja cresce em pureza? Ela cresce em pureza à medida que há um baixíssimo nível de doutrina errada, o que conduz a um baixíssimo nível de conduta moral errada. E isso, então, o conhecimento correto da doutrina e a aplicação dessa doutrina é o que define se uma igreja é pura, ou mais pura, ou menos pura. Naturalmente, algumas igrejas podem ser mais puras em algumas áreas, em outras não. Infelizmente, isso acontece. Por exemplo, uma igreja pode ter uma excelente doutrina, uma excelente pregação e, por outro lado, ter uma falha lamentável no seu testemunho público através dos seus irmãos. Mas, meus queridos, prestem atenção. O Novo Testamento, ele nos encoraja a buscar em todas as áreas da igreja a pureza e o mais alto nível de pureza. Afinal, Deus não nos chamou para a imundície, mas Ele nos chamou para a santificação, conforme nós lemos em 1 Tessalonicenses 4:7. Saber que um dos alvos da igreja, de Cristo para a sua igreja, para nós, como sua igreja, é a pureza, deveria nos encorajar, meus queridos, a lutar por uma crescente santificação, por um crescente conhecimento da revelação da plena vontade de Deus revelada na sua palavra e aplicar esse conhecimento a todas as faces da nossa vida. O segundo propósito, então, da igreja, se o primeiro era a pureza, o segundo é a unidade. E isso aqui deve ser muito bem refletido por nós por causa dos dias em que vivemos, em que as pessoas têm procurado privatizar a fé, onde as pessoas querem ser igreja em algumas áreas da sua vida, em outras não. E quando não concordam com aquilo, abandonam a igreja e dizem que podem ter fé no Senhor Jesus sem fazer parte da igreja do Senhor Jesus. O Novo Testamento, então, ele nos ensina sobre esse segundo alvo que Cristo almeja para a sua igreja. E esse alvo, como eu já disse, qual é?
é a unidade. Por isso nós não devemos de modo nenhum negligenciar as palavras de Cristo quando ele declara que o seu desejo para a igreja é que haja um só rebanho e um pastor, conforme João 10,16. Além disso, foi ele mesmo quem orou a fim de que todos os crentes sejam um. E como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso faz parte da oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, lá em João 17. O apóstolo Paulo, ele escreveu aos Coríntios dizendo o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus, que não faleis, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejam inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Já aos Efésios, o apóstolo disse que o Senhor Jesus Cristo deu dons à igreja com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo nosso Senhor. Meus queridos, observando então a ênfase que o Novo Testamento dá sobre a unidade na igreja, fica muito claro que os mandamentos que nós temos são para nós crescermos à semelhança da maturidade de Cristo, para nós resolvermos os nossos problemas e permanecermos unidos, amando e cuidando uns dos outros. Não há espaço nas Escrituras para uma fé individualizada, mesquinha, sem a unidade do corpo. Isso significa, meus queridos, que nós não vamos encontrar no Novo Testamento nenhum mandamento que nos ordene nos separar ou nos afastar de um outro irmão em Cristo com quem nós temos diferenças ou discordâncias. Meus irmãos, para um genuíno discípulo de Cristo, não existe a possibilidade de ficar de bico com outro irmão. A unidade não é um conselho, a unidade é um mandamento. E com que facilidade as pessoas abandonam a igreja, traem o seu pacto de membresia, não gostam de uma mensagem, não gostam de serem exortadas, quando se esquecem que nós somos imperfeitos e que nós somos pecados, e que Cristo constituiu a igreja para nos exortarmos mutuamente para o crescimento da nossa fé e para que o nome dele seja grandemente exaltado no mundo. Aí as pessoas não gostam, mas também não tratam, não seguem os mandamentos que o Senhor nos deu, porque na verdade não são discípulos do Senhor Jesus, são discípulos do seu próprio coração e dos seus sentimentos, e então abandonam a igreja, ou diz, não, eu vou na igreja, mas não quero isso e não quero aquilo. Essa pessoa não faz parte do corpo. Meus irmãos, resumindo então, os dois alvos do Senhor Jesus para a sua igreja, quais são? Pureza e unidade. Essas são coisas pelas quais ele orou e a respeito das quais ele nos deu ordens. Não são, portanto, uma opção para a verdadeira igreja. Quando irmãos em Cristo se deixam endurecer e se tornam um impedimento para alcançar esses alvos, então tais irmãos eles precisam ser ouvidos, precisam ser instruídos, precisam ser repreendidos, corrigidos, lembrados destes alvos para a igreja do Senhor e encorajados a se realinharem com eles. Mas se todavia esses irmãos permanecerem endurecidos, então eles precisam sofrer as disciplinas eclesiásticas, como o próprio Senhor Jesus Cristo ordenou em Mateus 18. Mas a questão da disciplina é um assunto que a gente vai tratar na nossa próxima lição. Agora nós vamos ver quais são os propósitos do Senhor Jesus para a sua igreja. Se você trabalha em alguma empresa e alguém te perguntar, para que serve essa empresa? Qual o propósito pelo qual ela existe? Eu acredito que você responderia isso sem muitas dificuldades, certo? Mas será que o mesmo acontece em relação à igreja? Se alguém te perguntar, por que a igreja existe? Quais são os propósitos pelos quais a igreja existe? Você saberia responder biblicamente isso, sem gaguejar, sem vacilar? E é justamente isso, meus irmãos, que nós vamos fazer aqui agora.
O propósito da igreja para com Deus é a adoração. Ou seja, relacionado a Deus, o propósito da existência da igreja é a adoração. Em relação a Deus, então, a igreja existe para adorá-lo. Diferentemente, meus queridos, do que muitas pessoas pensam, o principal alvo da igreja não é a grande comissão, mas sim a adoração. John Piper, no seu excelente livro Alegrem-se os Povos, ele explica isso de uma forma brilhante, dizendo o seguinte: as missões não são o alvo supremo da igreja, a adoração é. As missões existem porque não há adoração. A evangelização, o que ele quer dizer é isso, é que a evangelização dos povos um dia terminará, mas a adoração será perpétua pelos séculos dos séculos, através da eternidade. A adoração, meus irmãos, ela é em si o alvo supremo da igreja. A igreja existe para adorar. Desde o Antigo Testamento o povo se reunia para adorar a Deus. E é por isso que Paulo ensina que Deus em Cristo nos separou a fim de sermos para o louvor da sua glória, conforme está lá em Efésios 1:12. E é por isso que nós devemos seguir a instrução desse mesmo apóstolo e fazer o quê? Nos encher do Espírito Santo para adorar ao Senhor com salmos, entoando cânticos, louvando, com o coração cheios de contentamento, com hinos espirituais ao Senhor. Então, se o primeiro propósito da igreja para com Deus é adoração, o propósito da igreja para com os crentes é fortalecimento e edificação mútua. Segundo as Escrituras, é na igreja que os crentes devem ser fortalecidos e edificados para chegarem à maturidade da fé. É na igreja que nós trabalhamos para ensinar todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Essa foi a declaração de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, 28. Nós não devemos, meus queridos, pensar que o alvo da igreja é levar os incrédulos a um nível de fé salvadora inicial. Não, pelo contrário, o alvo é conduzir os salvos à plenitude da fé em Cristo Jesus. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse aos Efésios que Deus concedeu pessoas capacitadas à igreja com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. É na igreja, meus irmãos, que cada crente se prepara para ser apresentado diante de Deus perfeito em Cristo Jesus. O primeiro propósito, então, é para com Deus, é adoração. O segundo propósito é para com os outros, e é edificação e crescimento mútuo. O terceiro propósito é para com o mundo, e o propósito da igreja para com o mundo é a evangelização. Jesus Cristo disse aos seus discípulos que para o mundo o principal propósito da igreja seria fazer discípulos de todas as nações. Pouco acima, nós acabamos de dizer que o alvo supremo da igreja não é missões, mas sim adoração. Isso significa, meus irmãos, que para fazer discípulos não é simplesmente intelectualizar as pessoas a respeito do evangelho, mas é trabalhar para levar as pessoas de todas as partes, de todos os tempos, a se deleitarem na pessoa do Senhor Jesus Cristo, sendo transformados pela pregação do evangelho em verdadeiros adoradores. Por isso, a pessoa que vai evangelizar, ela deve ter dentro de si uma chama ardente de adoração em sua alma. Isso porque, mais uma vez, usando as palavras de Piper, não haverá nenhuma paixão para atrair outros à adoração, se não houver nenhuma paixão pela adoração naqueles que saem para evangelizar. E a adoração começa quando reconhecemos nosso estado de miséria e pecaminosidade.
vendo que nós não merecíamos nem sequer existir, mas que pelas misericórdias do Senhor, essas são as causas de nós não sermos consumidos. Então, quando nós percebemos isso, nós nos deleitamos no fato de que Deus não só não nos destruiu, mas Ele também provou que nos ama, que ama a sua igreja, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Diante disso, meus queridos, o nosso coração explode de contentamento em sabermos que Deus nos recebeu como filhos e que prometeu que de maneira alguma te deixarei, nunca nem jamais te abandonarei. Evangelização, então, é uma ordem que só não é cumprida, meus queridos, por aqueles cujo coração não arde a chama da adoração a Deus. Os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, que foram regenerados pelo Espírito, terão sempre o desejo e irão procurar meios de compartilhar o Evangelho de Cristo para que outras pessoas também possam experimentar a eterna felicidade de conhecer, andar e ser amado por Deus em Cristo Jesus. Então, meus queridos, concluindo tudo que nós dissemos até aqui, é verdade que existe somente uma igreja, que é a igreja invisível do Senhor Jesus Cristo. Porém, é no seu plano visível que o reino de Deus, ou seja, é no plano visível da igreja que o reino de Deus se manifesta sobre a face da terra. É na igreja visível que nós somos chamados à edificação para a plena maturidade da fé. É na igreja visível que somos membros chamados a edificarmos-nos mutuamente. É na igreja visível que irá se manifestar a pureza de Cristo ao mundo. Somente congregando, meus queridos, na igreja visível que nós podemos alcançar o alvo de vivermos em unidade. Por tudo isso, prestem atenção, afirmamos que se alguém viver a vida cristã deliberadamente, voluntariamente fora da igreja visível, é muito difícil afirmar que essa pessoa algum dia tenha sido inclusa na igreja invisível do Senhor. Então, que Deus os abençoe, considerem essa lição e nós nos veremos, se assim Deus nos permitir, na nossa próxima aula. Um abraço.